Olá! Primeiro, pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e comentar a respeito do que a gente vai tratar hoje no programa. Se você gostar, também não deixe de curtir com o dedinho para cima. Se não gostar, pode fazer também com o dedinho para baixo. Todas as sugestões e pedidos que eu estou fazendo agora também valem para a Agência Moscou. Você pode fazer a inscrição e concorrer a livros também, caso você faça isso lá na Agência Moscou, que também reproduz esse vídeo. O assunto de hoje não poderia ser diferente, um assunto que sempre causa controvérsia aqui no Brasil, é o golpe de 64. Não vou discutir aqui se foi ou não golpe, até porque a literatura da ciência política séria não deixa dúvidas que se tratou de um golpe, porque se derrubou a ordem institucional do Brasil. Uma Constituição foi completamente surrada pelos militares e pelos civis que apoiaram o golpe. Eu vou tratar do assunto em nível de Rio Grande do Norte. Eu vou deixar aqui embaixo o link de uma reportagem que eu fiz ano passado, a despeito dos 55 anos do golpe de 64, em que eu mostro o contexto do golpe militar. Também vou sugerir algumas leituras fundamentais para você entender o período. Como se fazia governador durante o regime militar, um livro de João Batista Machado. É um livro fundamental, tinha perdido ele, a pessoa que estava com ele veio deixar para eu poder gravar esse vídeo, apareceu com quem eu tinha emprestado. Se você assistir na Agência Moscou, eu estava reclamando, querendo saber com quem estava esse livro, já está devolvido. Então, esse livro aqui é um livro fundamental. Esse livro aqui também é importante. 1964 aconteceu em abril. É um livro de Maílde Pinto Galvão. Sugiro a leitura desse livro, ele traz o contexto do golpe militar aqui no estado. E Subversão no Rio Grande do Norte, Coleção Repressão no RN, volume 1. Esse livro aqui foi alguma pessoa do PCdoB que me deu de presente. E esse livro aqui traz detalhes sobre a devassa que foi feita no Rio Grande do Norte logo após o golpe de 64. Passadas essas dicas de leitura, eu quero tratar do assunto com o respeito à história. O golpe de 64 no Rio Grande do Norte foi muito duro. Houve situações traumáticas que as lideranças políticas do Estado sempre preferiram deixar no esquecimento. Vou começar por Natal. E você encontra nesse livro aqui, essa história. No golpe de 64, o prefeito de Natal era Djalma Maranhão. Não confundir com Djalma Marinho, avô do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Era Djalma Maranhão, que era considerado um subversivo, um comunista por muita gente. Ele trouxe Paulo Freire também ao Rio Grande do Norte, assim como a Luiz Alves, que já vai ser mencionado nesse vídeo. Pois bem, Djalma Maranhão ele foi destituído do cargo. Ele e vários outros governantes do país. Ele foi destituído do cargo. Ele foi tirado do poder na marra, à força. Outros políticos foram caçados aqui no Rio Grande do Norte. Cesário Clementino, que foi deputado estadual, o último deputado estadual até a eleição de Isolda Dantas em 2018, pelo campo da esquerda, eleito com base política em Mossoró. Tenho muita vontade de um dia escrever um livro sobre esse personagem tão esquecido, que sequer é nome de rua em Mossoró, uma cidade com tantos ditadores homenageados. Aqui tem Conjunto Costa e Silva e outros homenageados. Acho que só Médici aqui em Mossoró ainda não teve homenagens, mas muitos ditadores aqui são reconhecidos aqui na cidade. Então a gente precisa valorizar também figuras democráticas. Ele foi cassado logo após o golpe de 64. Djalma Maranhão foi deposto da prefeitura de Natal. Aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, os rosados, em princípio, não apoiaram o golpe. Eles foram contra, principalmente de Zui Rosado, que tinha uma simpatia muito grande pela esquerda, gostava de Mao Tse Tung. Ele foi um dos que se posicionou ao contrário. Depois eles aderiram ao golpe. Diferente de Aloysio Alves, que foi um apoiador de primeira hora do golpe militar.
Depois ele passou a posar de vítima, porque numa disputa interna da Arena, lembre-se que logo após o golpe foi instituído o bipartidarismo no Brasil. E Aloysio Alves era da chamada Arena Verde. Tinha a Arena Vermelha, por incrível que pareça, a galera que diz que a nossa bandeira jamais será vermelha, os principais aliados dos golpistas de 64 no Rio Grande do Norte adotavam a cor vermelha. Leia-se Dinarte Mariz. Dinarte Mariz conseguiu mexer os pauzinhos. Aloysio Alves foi caçado por 10 anos. Ele sempre se colocou como alguém que combateu o regime militar, que foi perseguido. Mas nesse livrinho aqui, que eu chamo livrinho porque ele é fino, mas ele é muito rico de histórias, você vai ficar, se você lendo, eu acho que você encontra esse livro aqui lá no Sebo de Canindé, ali no Oásis, você fica sabendo que Aloysio Alves ele participou das articulações que resultaram na nomeação dos governadores Cortez Pereira, me deu um branco agora, viu? Em 70, Tarcísio Maia em 74 e Lavoisier Maia em 78. Em 78, na chamada Paz Pública, Aloysio indicou o vice de Lavoisier Maia, que foi Geraldo Melo. Teve que se filiar à Arena, inclusive, para poder ser indicado vice. Houve muitos acordos. Aloysio Alves ele participava, ele era influente. Ele era uma oposição consentida ao regime, digamos assim. E ele era consultado nas escolhas de governadores. E boa parte... E os rosados, eles não combateram o regime. Eles se alinharam com o regime. Dizui tentou ser governador em 70, tentou ser em 74, tentou em 78. Eu tenho um palpite, em história não tem sim, mas eu tenho quase certeza que se a gente tivesse num ambiente democrático, tendo eleições regulares, Dizui teria sido governador do Rio Grande do Norte tranquilamente. Foi eleito senador, o que era uma boa indicação de que ele poderia lá na frente, em algum momento, ser eleito governador. E ele tinha muito preparo, ele era um cara preparado. Dizui acabou não chegando ao governo, não chegou a realizar o sonho de ser governador, coisa que seu irmão de Ser Rosado tinha conseguido em 1950. O que aconteceu no contexto do regime militar aqui? Aloysio Alves, que apoiou o regime e foi uma oposição consentida, ele fazia acordos com os representantes dos militares. E aqui no Rio Grande do Norte, em 1974, uma história muito interessante, o governador do Rio Grande do Norte ia ser escolhido e seria Osmundo Faria. Esse nome não lhe é estranho, né? Osmundo Faria é pai do ex-governador Robinson Faria, avô de Fábio Faria. Osmundo dormiu governador e acordou derrotado. Porque no dia do anúncio, que ia ser feito pelo ministro Dali Coutinho, um general, o general morreu, teve um ataque do coração, morreu. E aí houve uma reviravolta e o governador do Rio Grande do Norte era alguém que estava fora da política. Tarcísio de Vasconcelos Maia, pai de José Agripino, avô de Felipe Maia, primo de Lavoisier. Aí surgiu, de fato, um deputado esquecido na história, pouco lembrado, fundou uma nova oligarquia para fazer contraponto aos Alves. E os mais fizeram Tarcísio em 74, fizeram Lavoisier em 78 e fizeram José Agripino em 82, numa eleição cheia de controvérsias. Tem muitas histórias sobre o contexto político do Rio Grande do Norte no regime militar. Eu poderia aqui falar, inclusive, do voto Camarão, mas o vídeo ficaria muito longo. O fato é que os nossos verdadeiros heróis da resistência ao regime militar acabaram sendo esquecidos. E aqueles que não eram tão heróis assim acabaram sendo lembrados como nomes de resistência ao regime militar. É preciso muita pesquisa ainda, muitos estudos, para que a gente possa compreender o que aconteceu durante os 21 anos de chumbo aqui no Rio Grande do Norte. Se gostou desse comentário, curta, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e se inscreva tanto no meu canal como no canal da Agência Moscou. Até a próxima.